Graça e paz, meus amados irmãos, minhas irmãs. Bem-vindos ao canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. É uma grande alegria meditar com você o curso bíblico. Estamos meditando com o livro 2 Reis. Durante esta semana, estamos meditando com o tema Profeta Eliseu. Meditamos em 2 Reis, nos capítulos 1 a 13. Então, esta semana, nós iremos meditar 2 Reis, capítulos 1 a 13. Hoje, terça-feira, é a terceira parte. Meditamos a terceira vivência da semana, o chamado de Eliseu, que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Então, como vocês perceberam, estamos retornando ao livro de 1 Reis para meditar a vivência de hoje e entender o chamado de Eliseu. Então, nós vamos aprender com esse chamado, o chamado de Eliseu. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, convido você agora para pegar a sua Bíblia e marcar esta leitura. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Então, eu pergunto a você, onde está a sua Bíblia? Que você possa pegar ela agora, acompanhar o curso bíblico com a Bíblia na mão. Acompanhe e quando for fazer a leitura, surgindo alguma dúvida, coloque aqui nos comentários, ou você também pode comentar o que você for tocado pela palavra de Deus. E com muita atenção, com muito amor, com muito zelo a palavra de Deus, iniciamos a leitura em 2 Reis, segunda vivência da semana, o chamado de Eliseu. Então vamos lá, leitura marcada, coração aberto para entender a palavra de Deus. Então vamos iniciar a meditação de hoje. O chamado de Eliseu, veja o que fez Eliseu após escutar o seu chamado. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Amados irmãos, minhas irmãs, como vimos anteriormente, Elias foi um grande profeta e formou outros profetas, sobretudo o profeta Eliseu. Como vimos, Elias era um discipulador. E na escola de Elias, em Betel, em Jericó e nas margens do rio Jordão, Eliseu fez o seu encontro pessoal com Deus e herdou a espiritualidade eliana representada pelo manto que o envolveu. Tornou-se, assim, um homem de fogo e zeloso pela obra de Deus. Então vamos para a leitura. Então, com os ouvidos bem abertos para escutar a leitura do encontro do chamado de Eliseu. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Elias encontrou Eliseu, filho de Safate, trabalhando com 12 juntas de bois. Ele próprio dirigia a última junta. Elias passou perto de Eliseu e jogou o manto sobre ele. Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: "Deixe-me dizer adeus a meus pais, depois eu seguirei você." Elias respondeu: "Vá, mas volte logo. Quem o está impedindo de ir?" Eliseu afastou-se de Elias, pegou a junta de bois e a ofereceu em sacrifício. Aproveitou a madeira do arado para cozinhar a carne e distribuiu a carne para o seu pessoal comer. Depois levantou-se, seguiu Elias e se colocou a seu serviço. Então nós vemos aqui a influência espiritual de Elias sobre Eliseu. Uma influência saudável e edificante
que nos faz lembrar Jesus andando pelas praias da Galileia e chamando os apóstolos. Então foi isso que eu lembrei e é isso que nós lembramos. A influência espiritual de Elias sobre Eliseu, uma influência saudável, edificante, lembrando Jesus andando pelas praias da Galileia, chamando os seus apóstolos, chamando para entrar no discipulado de Jesus Cristo. Doravante, sempre veremos as comunidades de fé, esperança e amor como lugares favoráveis para os discípulos crescerem com a ajuda do Mestre e dos irmãos. Então, o Mestre, o discipulador, ajuda o discípulo a crescer, junto com o discipulador e com os irmãos. Mas é necessário o discípulo decidir deixar os seus e até mesmo a profissão para então viver o chamado que Deus lhe faz. A vocação sempre põe a pessoa em movimento para um lugar desconhecido que Deus mostrará no decorrer da caminhada. Então foi isso que aconteceu com Abraão, o nosso patriarca. O chamado de Abraão o fez sair de Ur da Caldeia para Canaã. Eliseu despediu-se dos seus familiares e ofereceu a junta de bois em sacrifícios. Aproveitou a madeira do arado para cozinhar a carne e distribuiu a carne para o seu pessoal comer. Depois levantou-se, seguiu Elias e se colocou a serviço do projeto de Deus. Então, muito bonito esse testemunho de Eliseu. Se levantou, seguiu Elias e se colocou a serviço do projeto de Deus. Ou a pessoa dá o passo de Abraão ou nunca iniciará a caminhada. Uma caminhada vocacional e a missão. Então, repito para que fique claro. Aqui nós falamos de Abraão que saiu de Ur da Caldeia, a chamado de Deus, para seguir a sua vocação. Eliseu também despediu-se dos seus familiares, ofereceu a junta de boi e ofereceu em sacrifício, aproveitou a madeira do arado para cozinhar a carne, distribuiu a carne para o seu pessoal comer. Levantou-se, seguiu Elias, se colocando a serviço do projeto de Deus. Ou a pessoa dá o passo de Abraão, ou nunca iniciará a caminhada vocacional e a missão. Quem é chamado ao matrimônio deve deixar pai e mãe e unir-se à sua mulher, e já não será dois, mas uma só carne. Quem é chamado ao sacerdócio deve deixar sua família particular e celebrar aliança com Deus e toda a igreja. Quem é chamado a ser discípulo comprometido de aliança, quem é chamado a ser DCA, também deve renunciar muitas vezes coisas boas para adquirir o campo aonde encontrou um grande tesouro que vale a pena tomar posse. Repito, meus amados irmãos, estamos falando sobre vocação, sobre chamado de Deus. A alegria de ser chamado por Deus. É uma grande felicidade sermos chamados por Deus. Então, quem é chamado a ser DCA, discípulo comprometido de aliança, deve renunciar muitas vezes coisas boas para adquirir o campo aonde encontrou um grande tesouro que vale a pena tomar posse. E assim por diante. A vocação sempre põe a pessoa em movimento na direção do estado de vida e carisma que Deus lhe reservou. Colocar a mão no arado, não olhar para trás
e deixar que os mortos enterrem seus mortos. O carisma de Eliseu era eliano, ser um profeta de fogo e zeloso pelo reino de Deus. Vestiu o manto do carisma de Elias e, com esse estilo de vida e missão, serviu o reino de Deus no meio do povo. Então vejamos o que nos ensina na leitura do livro Eclesiástico, capítulo 42, versículo 12 seguintes. Quando Elias foi envolvido pelo turbilhão, Eliseu ficou repleto do espírito dele. Durante a vida, Eliseu não tremeu diante dos poderosos e ninguém conseguiu dominá-lo. Nada era difícil demais para ele e, mesmo morto, ainda profetizou. Durante a vida, realizou prodígios e, depois de morto, suas obras foram maravilhosas. Eliseu encarnou o carisma eliano de tal forma que nada era difícil demais para ele, e mesmo morto ainda profetizou. Durante a vida realizou prodígios e depois de morto suas obras foram maravilhosas. Ao vê-lo, outros homens valentes eram alcançados pela mesma graça e também se colocavam à disposição da obra de Deus. Foi assim que o ministério de Elias não morreu, mas continuou vivo e atuante através de Eliseu e dos outros discípulos. Muito bem, meus amados irmãos, minhas irmãs, convido agora para você pegar a sua Bíblia e fazer a leitura da Palavra de Deus. A meditação do curso bíblico que meditamos agora está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Após fazer esta leitura, deixe aqui no canal seu comentário sobre o que você entendeu. Faça o seu CCC, curta, comente e compartilhe este vídeo. Faça que este vídeo possa chegar a mais e mais pessoas. Deixe aqui o seu joinha. Se ainda não está inscrito no canal, faça a sua inscrição. Ative o sininho para receber as novidades, as notificações do canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo. E com muita alegria nós encerramos a terceira parte da meditação do curso bíblico. Meditamos hoje no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 a 21. Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe você e sua família e até a próxima meditação aqui no canal DJC Brasil, Discipulado de Jesus Cristo.